Ok. Muito bom dia a todos, especialmente aos novos. O tema hoje é Sócrates, né? Já vimos os pré-socráticos, então agora é a hora do Sócrates. Como vocês sabem, Sócrates não escreveu nada, certo? E por que isso? Tradição grega era oral, tradição grega era oral, de escritos. A tradição grega era oral, não era de escritos, né? Mais ou menos a dos pré-socráticos é escrita, né? Todo o Parmênides, Heráclito, todos esses, os fragmentos são fragmentos escritos, né? Ou fragmentos de obras que se perderam, né? E o próprio Platão depois, quer dizer, se você pega a quantidade dos diálogos, né, desse tamanho em papel Bíblia, está muito longe de, digamos assim, representar uma tradição oral, né? Então, eles têm escrita, usam, mas a escrita vem se desenvolvendo, né? Mas, no tempo de Sócrates, nós temos uma condição especial já, né? Qual é? Vocês lembram que os pré-socráticos estudaram metafísica e lançaram uma série de teorias divergentes sobre a natureza de Deus e, portanto, do homem e do mundo, não é? Que resultado tem isso? Quando você tem uma série de opiniões diversas, né, que mais ou menos conflitam entre si, como, por exemplo, hoje em dia. Chegar ao meio e tentar pegar o melhor de cada um. Você tem os ecléticos, que mais? Você tem os extremistas de uma escola e da outra, e, sobretudo, você começa a ter os relativistas, né? Pessoal que diz, quando há muitas opiniões, é provável que nenhuma esteja certa, né? Correto? Ok. Precisamente na época de Sócrates, nós temos um duplo fenômeno, né? Que por um lado, a institucionalização da filosofia, né, com os sofistas. A palavra sofista, vocês sabem o que quer dizer, não é? Sofia de sabedoria. Isso. Então, sofistes é o sábio, né? São professores de sabedoria, né? Começa a haver um certo gosto, um certo interesse e um certo, vamos dizer assim, entre aspas, consumo de filosofia, né? E nessa vaga entram os sofistas, que são ao mesmo tempo professores de filosofia e de retórica. E, em ampla medida, né, vão ser digamos, entre aspas, humanistas, racionalistas e relativistas, né? Por exemplo,
Protágoras, o mais conhecido deles, né, dirá que o homem é a medida de todas as coisas, já não é a divindade, né? O homem está no centro do universo. Soa coisa conhecida? O Gorgias dirá: nada pode ser conhecido com certeza, e se pudesse ser conhecido, não poderia ser expresso, e se pudesse ser expresso, não poderia ser ensinado. Né? Portanto, é um relativista absoluto. Um agnóstico, sim, exatamente. Né? Muito bem, então essa é a situação. Vocês têm precisamente nesse período, mais ou menos no ano 480, 450 antes de Cristo, chamado Iluminismo grego. E esse iluminismo, por sua vez, vai ter que consequências? Uma ruptura com o quê? O que o iluminismo mais atacou? A igreja, a concepção de Deus, exatamente. Né? Da mesma forma, o iluminismo grego torna impossível continuar com a visão homérica, né? O panteão homérico dos deuses gregos, né? Zeus, etc. e tal. Né? Zeus, Poseidon e Plutão e Hades, né, como os três centrais, a tríade central, etc, etc, etc. Ou seja, a teogonia, uma teogonia à la Hesíodo, por exemplo, se torna algo mais ou menos risível. Ora, se você não pode, né, interpretar os deuses como se fossem homens melhorados, mas cheios de ciúmes, cheios de invejinhas, cheios de tramas e complôs entre eles, cheios de manipuladores da humanidade, etc. e tal. Então, né, como é que você poderá interpretar isso sem jogar fora Homero? Homero é o educador da Grécia, raios. Quer dizer, ele estabelece os dois tipos ideais, né, do mundo grego. O herói Schwarzenegger, Aquiles, né, e o herói da esperteza, Ulisses. Né? E isso, quer dizer, qualquer criança aprendia a Ilíada e a Odisseia de cor na escola. Então, o que eu faço com esses caras? O que eu faço com esses poemas? Se eu vejo, né? Se eu já não posso mais aceitá-los literalmente, mas ao mesmo tempo não posso jogá-los fora, então terei que fazer o quê? Aceita isso, exatamente, aceitá-los como simbólicos, alegóricos, míticos, fabulísticos, né? Contendo ensinamentos morais, mas ao mesmo tempo não devendo ser levados ao pé da letra, né? A palavra mito passa a ter
não o significado de uma história das origens, né? E sim o significado de algo não verdadeiro, mas inspirador. Tá? Isso é um ponto muito interessante. Se vocês repararem, essa época coincide, né? Sócrates é professor de Platão, que por sua vez é professor de Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, é educador de quem? Alexandre Magno. Né? Com Alexandre Magno, a visão do mundo grego e a cultura grega vão se estender quase até a Índia. Né? Por um breve período abrangerão o Irã, a Pérsia, né? Mas terá que recuar nesse trecho. Em todo caso, vai abranger toda a bacia do Mediterrâneo, vai abranger a própria Grécia, a atual Turquia, Anatólia, a Palestina, a Síria, né? O norte da África, Egito, um pouquinho até a Líbia, né? onde passa mais ou menos alguma coisa, e a Sicília e o sul da Itália. Né? Quer dizer, ou seja, o mundo helênico se expande. Então, ao expandir-se, o que ele faz? Ele alegoriza, né, todas as divindades que vão sendo encontradas. Né? Alegorizá-las significa, ao mesmo tempo, torná-las completamente simbólicas. Né? Diana, para o grego, né, é uma divindade virgem, a divindade caçadora, a divindade digamos assim, vocês assistiram Jogos Mortais, ou coisa como se chama, né? Então, a figura de Diana, digamos, é essa, né? A deusa, só que muito mais dura e cruel, como é típico do paganismo todo, né? Mas a figura é essa, quer dizer, a heroína casta, né? Acontece que, ao mesmo tempo, em Éfeso, né, se cultua uma deusa, Éfeso na Ásia Menor, atual Turquia, né, que vai ser identificada com a Diana. Né? Diana é caçadora, ou seja, a deusa da natureza, do contato com a natureza. Né? A Diana dos Efésios, que vocês encontrarão descrita nos Atos dos Apóstolos, e das qual há estatuetas aos montes, né? Muito mais rígida, tem a graça da escultura grega, e tem uns 30 seios, né? Quer dizer, uma espécie de cacho de uvas no peito dela. Por quê? Porque representa a natureza em que aspecto? No da fecundidade, né? No da geração, no do transbordamento do comestível, né? A natureza na sua fecundidade. Né? Muito bem, isso implica o seguinte, que a Diana dos Efésios tem nada a ver com a Diana grega. E, no entanto, as duas são identificadas. Ora, tal de identificação relativiza ao mesmo tempo as duas. Né? Diz, bem, saber é saber como é que é o mundo espiritual, como é que é a divindade, não sabemos. Né? Mas, né, fica como um valor simbólico. Tá? Ok. Então, esse é o contexto em que aparece Sócrates. Né? Quer dizer, na verdade, antes desse contexto já do helenismo, mas durante a preparação do helenismo.
né, no momento em que surgem os retores e os vendedores de palavras, como diz Santo Agostinho, né? Basicamente, Sócrates é o principal personagem de Platão, né? Em quase todos os diálogos, ou pelo menos, né? Dá para saber realmente o que é de Sócrates e o que é de Platão nesses diálogos? Não. Né? O Sócrates de Platão é uma figura mais ou menos idealizada, né? E que, digamos, é uma figura literária, não tem a finalidade de ser um retrato fiel da vida de Sócrates, né? Quem pretende fazer um retrato fiel da vida de Sócrates é Xenofonte, outro discípulo, né, que escreveu 2 livros sobre eles. A Apologia de Sócrates, que descreve, que rebate as acusações feitas contra ele no processo em que ele vai ser condenado à morte. E os ditos efeitos memoráveis de Sócrates, os chamados memorabilia de Sócrates, né? Xenofonte é um homem que não tem a altura de Platão, nem do ponto de vista literário, nem do ponto de vista intelectual, de ideias, né? Mas, num certo sentido, talvez seja um biógrafo menos distorcido do que Platão, né? Nesse sentido, ele é interessante para se conhecer fazer a comparação, digamos assim, né? Por outro lado, como ele é teto mais baixo, né? Sendo de teto mais baixo, ele tem mais dificuldade em entender mesmo em profundidade o pensamento de Sócrates, né? Então, há 2 passagens em que Sócrates faz uma espécie de autobiografia, 2 passagens nos escritos de Platão, né? Xenofonte sempre fala em terceira pessoa. Nessas 2 passagens, né, uma é da Apologia de Sócrates, também Platão tem exatamente o mesmo título que o do livro de Xenofonte, né? Na Apologia de Sócrates, do Platão, Sócrates aparece provavelmente da maneira mais fiel possível, né? Que enfim, pela seguinte razão: é um escrito da juventude, é um escrito em que o Platão está profundamente comovido, né? Porque, claro, é o julgamento do justo, o julgamento do seu mestre, né? Então, ele provavelmente tem muito mais o desejo de retratá-lo tal como ele era, né? Então, vamos comentar a passagem autobiográfica da Apologia em primeiro lugar, e depois uma outra passagem que provavelmente já é menos autêntica, né? A passagem da autobiografia de Sócrates no Fédon, tá? No Xenofonte, né? Conheceis bem Xenofonte. Era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso partido democrático, e participou do vosso exílio e convosco repatriou-se. Está falando com os juízes, né? E sabeis também como era Xenofonte, veemente em tudo aquilo que empreendia. Uma vez, de fato, indo a Delfos,
ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E, não façais rumor, ó cidadãos, por isso que eu digo, interrogou-o, pois se havia alguém mais sábio do que eu. Né? Xenofonte pergunta ao oráculo se há duas versões, né? A de Cícero e outros autores em geral, é que o Xenofonte teria perguntado quem era o homem mais sábio da Grécia. E o oráculo teria respondido que Sócrates. E aqui Sócrates responde dizendo que o Xenofonte teria perguntado se havia alguém mais sábio do que ele. Ora, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio. E a testemunha disso é seu irmão, o irmão de Xenofonte, que aqui está. Pronto. Vamos lá. Delfos é o quê? O oráculo de Delfos. Tradicionalmente. Que são os oráculos? São lugares para onde você vai para conhecer a vontade divina ou a sentença divina sobre determinado assunto. Né? O de Delfos, em concreto, teve um papel enorme em toda a história anterior da Grécia. Né? Constituía uma fenda na rocha, né, sobre a qual se tinha construído um templo. Dessa fenda saíam barulhos, rumores, né, a região da Grécia vulcânica, né, e havia uma médium, uma pitonisa, né, ou um oráculo, que no banquete Sócrates descreve como uma mulher muito sábia, né? Então a pitonisa, né, interpretava esses barulhos, esses ruídos, né, como a voz divina. Né? Delfos é dedicado a qual deus? Em história geral, Apolo, que é Deus em história geral da sabedoria. É Deus do Sol, primariamente, né? É quem conduz o carro do Sol através dos céus. Né? Segundo, né? Precisamente o Sol que faz? Emite luz, ilumina e, portanto, permite ver, enxergar. Então é muito razoável que na desmitologização e na simbolificação dos deuses, Apolo passe a representar muito mais a sabedoria divina, né? A profundidade do conhecimento divino, do que propriamente o sol físico. Né? Ok. Que há escrito como primeiro princípio de todo o conhecimento sapiencial sobre o dintel, a porta, o pórtico do templo de Delfos. Gnoti se auton, conhece-te a ti mesmo, exatamente. Né? Que é uma frase que Sócrates considerará, a longo prazo, o ápice da sabedoria, né? O conhecimento próprio. Muito bem. Então, repare,
a pitonisa responde que Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, né? E isso vai dar origem ao quê? Né? Considerai bem a razão por que vos digo isto. Estou aqui para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. A calúnia de que ele seduzia os jovens e os levava ao ateísmo. Tá? Ou seja, o que é o ateísmo? Não crer nas divindades do panteão homérico, sobretudo em concreto nas divindades locais, que em Atenas é Palas Athene, que por sua vez também é deusa da razão, ratio, né? A deusa da cabeça aberta. Ao sair dos braços de Deus, caiu de Zeus, ao sair da... Zeus estava com enormes dores de cabeça e pediu a Vulcano que lhe desse uma marretada para abrir a cabeça, e da cabeça de Zeus, né, Theos, saiu a Palas Athena já totalmente armada, né? Então a razão é outra forma, né? Palas Athene é outra dimensão da razão divina, que é a razão ordenadora ou combativa, né? Apolo é a razão sapiencial, a razão das musas, a razão das artes, a razão que, né, conduz o homem ao seu fim. Palas Athene é a razão combativa, né? Ora, a acusação de ateísmo deriva do seguinte: vocês vão ver, se vocês leem os diálogos de Platão, que tanto Sócrates quanto Platão quanto Aristóteles falam na divindade, a divindade. Geralmente falam em singular, eventualmente falam em plural, as divindades, né? Mas normalmente falam em a divindade, né? Ora, se Deus é o único, como se começa a vislumbrar, né? Como o próprio Parmênides, lembram que nós tínhamos terminado a aula passada dizendo que o Parmênides é o ponto em que o panteísmo chega ao seu grau mais alto, né? E ao mesmo tempo comete suicídio. Ao mesmo tempo, pelo princípio da não contradição, se torna impossível de sustentar. Então, com Sócrates já começa o quê? A consideração de uma divindade única, exato, e, além disso, transcendente, não identificada com Deus e o mundo, e sim situada além do mundo e do homem. Tá? Começa a haver uma separação dos dois âmbitos. Lembro da primeira aula em que eu falava da casca de cebola, é como se agora a casca externa tivesse separado totalmente da parte interna, né? Então, há a divindade e depois existem as entidades espirituais, né? E existem as coisas, né? O mundo como algo separado, tá? Tudo bem até aqui? Em verdade, ouvindo isto, pensei: que queria dizer o Deus e qual é o sentido das suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito nem pouco. Que quer dizer, pois, afirmando que eu sou o mais sábio? Certamente não é possível.
e fiquei por muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo: fui a um daqueles detentores da sabedoria com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo, e com tais provas opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio do que eu, enquanto tu dizias que sou eu. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão, e falando com ele, afigurou-se-me que este homem parecia sábio a muitos, entre outros, principalmente a si mesmo. Né? Essas ironiazinhas do Sócrates, muito finas, muito... Né? Parecia sábio a muitos, principalmente a si mesmo. Mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele e de muitos dos presentes. Então pus-me a considerar, de mim para mim, que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso, ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse, fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também a este e a muitos outros. Né? No Xenofonte, que vale a pena vocês lerem, né? É de uma leitura extremamente fácil e agradável, né? Vale a pena ler os dois, né? Sócrates é descrito como uma espécie de santo, né? Pelo menos como um justo veterotestamentário, né? Como um homem que realiza a quase perfeição de todas as virtudes próprias, dignas do cidadão, né? Defende a cidade com heroísmo quando é o momento, como soldado, né? Procura servi-la com o seu trabalho e assim por diante, né? Ou seja, podemos dizer que o Sócrates é um homem justo, e de fato essa reação vem a confirmá-lo. Por quê? Porque essa é uma reação do quê? Primeiro, está inquieto. Não é possível que a divindade tenha dito isso, né? Segundo, sofre com isso. Terceiro, vai procurar o quê? Vai procurar a verdade, mas como? Investigando. Demonstrando, procurando em outros uma sabedoria maior do que a dele. Fora de si. Fora de si, exatamente. Portanto, a isso nós daríamos hoje que nome? Coragem, senhores! Humildade, ou não? Né? Se isso não é humildade, o que é humildade? Né? Ou seja, quer dizer, por outro lado, reparem, né? Ele se encontra diante de um oráculo divino, uma palavra divina que o inquieta, que não o deixa repousar e que o leva a procurar. O que é isso? Alguma
certa imagem do peregrino, né? É a imagem do peregrino, exatamente, que é a imagem típica que quem vai usar mais tarde? Os cristãos, né? A concha do peregrino, a concha com que ele bebia água, pegava água na fonte e bebia, né? A concha do peregrino do caminho de Santiago de Compostela, do peregrino de Jerusalém. A concha do peregrino está no escudo do Papa Bento XVI, o Estado, né? Ora, então, claramente, ele se vê diante de que situação? Que o leva a ser peregrino. Todos os sintomas estão aí, senhores, pelo amor de Deus. A inquietação, a dúvida, o será possível, não sei o quê, a não aceitação, pelo menos a dificuldade em aceitar, a procura disso por algo externo, né? Tudo isso é típico de que processo? Psicológico. Do processo de conversão, com mais exatamente do processo de vocação que precede a conversão, né? Uma interpelação divina que leva a uma mudança de vida, né? A uma exigência divina. E isso faz com que a pessoa fique interiormente, né? Perguntem a qualquer cristão convertido o que ele passou antes e vai dar exatamente essa resposta, né? Isso está descrito no livro do Lewis, por exemplo, em 2 livros. Um no Surpreendido pela Alegria, né? E outro no Enquanto Não Tivermos Rosto, né? 2 livros também excelentes que eu vos recomendo vivamente. Depois prossegui sem mais me deter, embora vendo, amargurado e temeroso, que estava incorrendo em ódio, mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Para procurar, pois, o que queria dizer o oráculo, eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, o que me aconteceu é o seguinte: procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes quanto à sabedoria. Reparem, prossegui sem mais me deter, embora, vendo amargurado e temeroso, que estava incorrendo em ódio. Mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Que é isto? Humildade. Mais do que humildade é onde vocês encontram coisas parecidas? Os Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, quando? Quando os apóstolos são presos. São presos, levados perante o Sinédrio. E eles dizem que antes eles devem obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens. Exatamente.
Dizei vós mesmos se será razoável obedecer mais a vós do que a Deus. Né? Mas, né, no livro da sabedoria há uma passagem sobre o justo, né? Vale a pena comparar, né? Acho que eu vou demorar demais se eu for abrir o computador e achá-la aqui agora, né? Mas vale a pena vocês procurarem. Diz, né, o justo nos incomoda. Ele é uma espécie de bofetada na nossa cara. O justo é um dedo apontado para nós e que nos mostra como incompetentes, injustos, né? Portanto, façamos o quê? Exatamente, façamos-lo calar, né? Portanto, matemo-lo para ver se Deus vem socorrê-lo, já que ele diz que é seu pai, né? Sócrates não chega a esse nível, não chega ao ponto de dizer que Deus é seu pai, né? Mas o fenômeno psicológico da rejeição do justo, né, está perfeitamente descrito aqui. Né? E esse é um caso que vai se repetir uma e outra vez na história. Não deixa de ser um bode expiatório, né? A versão do Girard, sim. O justo tende, digamos assim, a se transformar em bode expiatório, a ser o receptáculo de todas as culpas da sociedade, embora não seja o único fenômeno religioso. Quer dizer, nesse ponto me parece que o Girard exagera, né, de maneira totalmente sem sentido, digamos assim, né? Ele pegou o seu cavalinho lá e saiu gritando independência ou morte, né? Tudo se explica pelo bode expiatório. Calma, calma, calma. Não é bem assim, né? O justo, sim. A rejeição do justo, sim, né? Se vocês forem ver, isso vai acontecer com Sócrates, vai acontecer com Cristo, vai acontecer com os mártires cristãos, vai acontecer com Thomas More na Inglaterra, vai acontecer sempre em todas as épocas, né? Mas, né, então isso já tem uma outra coisa. Me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus, mesmo sabendo que por causa disso eu estava incorrendo em ódios. Portanto, quer dizer, a busca da verdade é para Sócrates o quê? Uma autêntica vocação, né? É algo que o homem deve fazer acima de todas as coisas, né? Mesmo sofrendo as consequências negativas que isso traga consigo. Muito bem. Depois o outro comentário, né, que curiosamente, procurando segundo o dedo do Deus, né, o dedo do Deus, onde vocês vão encontrá-lo? Digitus Dei. Também vai reaparecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né?
É o dedo de Deus que livra os israelenses do Egito. É o dedo de Deus que lhes aponta o caminho. É o dedo de Deus que lhes escreve os mandamentos. É o dedo de Deus que Cristo, diante da adúltera, escreve com o dedo na areia, e assim por diante, né? O tema do dedo de Deus é o tema da vontade divina, transmitida ou manifestada a cada ser humano, né? Ora bem, né, procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes quanto à sabedoria. E aí? Isso é um fato ou não? Olha, agora vocês ainda são jovens, crédulos, ingênuos, ou seja, nem tanto, eu sim que não, e de fato, né, quer dizer, quanto mais velho a gente fica, mais a gente vê como o tecido social se esgarça, se torna transparente, se torna, né, cheio de buracos né? E você vê que a quantidade de reputações imerecidas e que né, aquilo que está no jornal quase nunca é verdade, né? Grandes títulos não significam grande coisa, né? Como os americanos descobriram agora, né? São especialistas em descobrir o óbvio. A crise as últimas duas grandes crises financeiras foram causadas por gente de Harvard e do MIT. Os grandes figuras de Harvard e do MIT, né? Se vocês leem a teoria do medalhão do Machado, né? Um conto do Machado, vocês verão que é exatamente isso. O pai dando conselhos ao filho de como parecer ser alguém quando não é nada, quando é simplesmente uma casca vazia. E continua por aí afora, né? A alta sociedade paulistana, né? Famílias, eu perguntei a um representante da alta sociedade paulistana, quantas famílias assim do seu entorno que você conhece ainda estão íntegras, são famílias mesmo, né? Ou seja, continuam casadas, né? Aí ele disse, se disse do primeiro casamento, né? Eu digo, claro, é óbvio, né? O casamento é o primeiro, o resto né? Duas, eu acho, de um universo de umas 200 pessoas, duas, né? No seu entorno tem mais ou menos um suicídio a cada 2 semanas, por aí, né? Na alta sociedade paulistana, né? Tudo vazio, né? Bandeirantes agora tem aquele programa Mulheres Ricas, tem um retrato disso aí. Que é um reality show com a alta sociedade das mulheres mais ricas de São Paulo, e virou um programa de comédia na TV, que é realmente piquenique no parque, lá no Museu do Ipiranga, comendo brioche com geleia. É bizarro, realmente brega demais, né? Exatamente,
né? E, precisamente, ao contrário, aqueles que são reputados ineptos eram os homens mais capazes quanto à sabedoria, né? Ou seja, quer dizer, as pessoas realmente impressionantes, as pessoas realmente justas e sábias, você vai encontrá-las em cantos onde você menos esperava. Às vezes na favela, às vezes, né? Os personagens do Guimarães Rosa, muitos deles são isso, né? Claro, são transfigurados em ampla medida, mas, né, muitas vezes são isso. Ora, é preciso que eu vos descreva os meus passos como de quem se cansava para que o oráculo se tornasse acessível a mim. Depois dos políticos fui aos poetas trágicos, e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencidos de que entre esses eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles. Tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu os interrogava sobre o que queriam dizer para aprender também eu alguma coisa com eles. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas devo manifestá-la, pois estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre esses versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Né? Em poucas palavras, direi ainda, em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates, os profetas. E, em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. O mesmo me parece acontecer com os outros poetas, e também me recordo que eles, por causa de suas poesias, acreditavam-se homens sapientíssimos, ainda em outras coisas, nas quais não eram. No livro dos Snobs, do Thackeray, né? Também é altamente recomendável a todos, né? Quando ele fala do snob literário, né, é maravilhoso, né? Porque ele diz, agora vamos passar a uma classe onde não há snobs, né? Claro, né? Claro que os meus colegas são todos justos, honestos nas suas apreciações, nunca entram em querelas entre si, jamais tem briguinhas por motivos fúteis, jamais tem, né? E assim por diante, quando você sabe que é justamente a área dos egos, né? Da fricção dos egos inflamados, né? Por essa razão, pois andei pensando que nisso eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos. Por fim, fui também aos artífices, etc. e tal, né? Assim eu ia interrogando a mim mesmo a respeito do que disse o oráculo, se devia mesmo permanecer como sou, nem sábio da sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, ou ter ambas as coisas como eles têm. Em verdade, respondo a mim e ao oráculo que me convém ficar como eu sou. Né? Muito bem, então essa é a primeira autobiografia de Sócrates, né? Há um mais para frente, não vale a pena agora a gente ler todo o trecho, né? Mas mais para frente ele acrescentará uma outra coisa importante. Diz que em tudo foi guiado por um daimon, né? Que lhe dizia o que devia fazer, né? O daimon não tem, nesse momento e nesse contexto, o peso pejorativo que a palavra demônio adquiriu depois, né? Os padres da igreja é que, ao recusarem, em princípio, a cultura pagã, pelos seus primeiros padres, né? Pelo seu grau de podridão, né?
e para evitar também que os cristãos caíssem numa espécie de sincretismo generalizado, né? Os padres da igreja apelidaram todas as entidades espirituais, né, dos gregos de demônios, né? E, portanto, quer dizer, deram-lhes esse caráter pejorativo de servos do espírito mau, de Satanás, né? Agora, no contexto socrático não tem esse contexto, não tem esse significado. Antes é preciso entendê-lo como se fosse uma espécie de anjo da guarda ou uma espécie de espírito tutelar que fosse indicando o caminho a Sócrates, um guia dado pela divindade ao fazer ao cumprir a sua missão, né? Reparem agora o seguinte, né? O que faz Sócrates? Então, primeiro, né, subjetivamente, não vamos entrar no se era ou não era, né? Bento XVI, no discurso de Regensburg, diz claramente que a sabedoria grega, que começa efetivamente com Sócrates, produto do Espírito Santo e, digamos assim, quase uma fonte da revelação, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Subjetivamente, o que Sócrates tem? Tem a consciência de ter sido interpelado pela divindade sapiencial, né? Segundo, ele tem consciência, graças a isso, do quê? De ter uma vocação, a vocação de amar a verdade. Então, ao contrário dos professores de retórica, boa parte dos diálogos platônicos são entre Protágoras e Sócrates, Górgias e Sócrates, Equécrates e Sócrates, Polo e Sócrates, etc, etc, etc. Ou seja, os sofistas, os professores mais conhecidos, os professores de cursinho, digamos assim, mais conhecidos da época, né? E Sócrates, e em geral, claro, são destruídos por ele, né? Tal como os restantes cidadãos aqui representados, né? Então, ao contrário de se dizer um sofistes, um sábio, um conhecedor da verdade, né? Sócrates vai cunhar a palavra filósofos, amante da verdade, amante da sabedoria, né? Infelizmente, tornou-se sinônimo de sofista nos nossos dias, para todos os efeitos práticos. Mas, né, de fato, é isso, né? Originariamente significa, né, própria para distinguir-se expressamente dos sofistas. O homem não atinge a verdade. E o gnotice auton do templo de Apolo se traduzem que na consciência de não ser sábio com a sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, né? Ou seja, se traduz primeiro num conhecimento próprio que aponta a extensão da ignorância. Se vocês verificarem, né, todos os cientistas, os grandes cientistas, os que verdadeiramente amam a sua ciência, ou os grandes filósofos, né, têm a consciência de que a cada pergunta que consigam resolver eventualmente, né, surgem 40 outras que não conseguem resolver. Tanto a filosofia quanto a ciência parecem um queijo suíço.
seguem o paradoxo do queijo suíço. Conhecem o paradoxo do queijo suíço? O paradoxo do queijo suíço é o seguinte: quanto mais queijo, mais buracos, correto? Quanto mais buracos, menos queijo. Portanto, quanto mais queijo, menos queijo. Muito bem. Então, esse é o paradoxo do queijo suíço. Os autênticos sábios que há em todas as áreas, né, são pessoas que têm uma consciência aguda e crescente de quão pouco sabem, né? Um neurologista me dizia: olha, no fundo a gente não tem a menor ideia do que acontece aqui, né? Um psiquiatra me dizia: olha, né, a gente usa uns remédios aqui, ali, mas no fundo não sabe por que funciona, não sabe o que realmente está acontecendo, não sabe o modo de agir dessas coisas, é tudo totalmente empírico, né? Um acupunturista chinês, né, dizia para um amigo meu, muito divertido, um velho acupunturista assim, dizia: olha, às vezes funciona, às vezes não funciona, e a gente não sabe por quê. E às vezes funciona e a gente também não sabe por quê, né? E assim por diante. Né? Quer dizer, a autêntica sabedoria está ligada profundamente à noção da própria ignorância, portanto, à humildade intelectual. E todas as pessoas que carecem de humildade intelectual desconfiem delas. Né? Ponto 1. Ponto 2. Né? Por que Sócrates deixa a coisa chegar ao ponto de morrer, de ser condenado à morte e tomar a cicuta, quando os amigos lhe oferecem que fuja, que vá embora, que deixe e que tal, né? Para ele, a vida é um dom, mas há limites também para se proteger esse dom. Isso, né? E um desses limites que não pode ser infringido são as leis da cidade, porque sem as leis a cidade cairia no caos, e cair no caos é a pior coisa que pode acontecer, porque é a fonte de todos os males e de todos os desmandos, né? No Fédon, que é precisamente o momento em que o Sócrates vai tomar a cicuta, né, e os amigos estão reunidos em torno do leito dele e dizendo, enfim, preocupados com ele. No Fédon, ele faz também uma segunda pequena biografia. Então, diz lá: quando era jovem, prosseguiu Sócrates, fui tomado de verdadeira paixão, sebes, por esse gênero do saber a que se dá o nome de indagação da natureza, que era todo o trabalho dos pré-socráticos, a indagação da natureza, o que em última análise é este mundo, o que em última análise sou eu, que faço parte deste mundo da natureza, né? Essa ciência me parecia com efeito incomparável, conhecer as causas de cada coisa, saber o motivo por que cada coisa se gera, por que perece, por que existe. E muitas vezes aprofundavam-me no exame, primeiramente de questões como estas: é pelo efeito de uma espécie de putrefação, da qual participa o calor e o frio, que, como alguns pretendem, se constituem os animais, e assim por diante. Bom, não vou entrar nas perguntas, que são perguntas que hoje a gente tem
enfim, a gente precisaria entender melhor toda a ciência grega, e isso não vale a pena aqui no momento, né? E agora, disse Cebes, qual é a tua opinião a este respeito? Oh, por Zeus, exclamou Sócrates, estou bem longe de conhecer a causa de qualquer coisa. Deu-se exatamente o mesmo processo. Quanto mais conhece, menos conhece. Eu que não ouso nem mesmo dizer, quando a uma unidade se apresenta a outra unidade, que essa unidade a qual a adição foi feita se tornou 2, ou se era uma unidade juntada e aquela a qual ela foi acrescentada, que em seguida a adjunção de uma outra se tornaram 2, pois eu não consigo compreender como cada uma delas era 1, quanto mais 2, e assim por diante, né? Então, chegou ao paradoxo de que, enfim, a física não lhe resolvia nada, não lhe dava ciência autêntica, né? Diz o Anatole France, num conto chamado O Quarto Rei Mago, né, que a ciência é um passatempo excelente para impedir as pessoas de pensar. Muito maldosa essa, mas tem algum grau de verdade, né? Ora, eis que um dia ouvi a leitura de um livro que era, segundo se dizia, de Anaxágoras. Lembram do Anaxágoras e do seu nous? Né? E onde se dizia o seguinte: é o espírito que, de modo definitivo, tudo pôs em ordem. É ele a causa de todas as coisas. Né? Opa, agora achei. Né? Tal causa constituiu uma alegria para mim. Parecia-me que, num certo sentido, havia vantagem em fazer do espírito uma causa universal. Né? Se assim eu pensava, esse espírito ordenador, que realiza justamente a ordem universal, deve também dispor da melhor maneira que puder cada coisa em particular. E se desejasse, para cada uma, descobrir a causa pela qual ela nasce, perece ou existe. Seria preciso encontrar nessa coisa o seu modo melhor de existir, de sofrer ou de produzir qualquer ação. Ora, partindo dessa ideia, agora temos o problema do seguinte, né? O melhor e o pior são objetos de um mesmo conhecimento, né? Anaxágoras, assim pensava, vai me fazer compreender, em primeiro lugar, se a Terra é chata ou redonda, e fazendo-me compreender isso, explicar-me-á mais pormenorizadamente porque isso é necessário, pois se diz que vale mais, dirá também que para a Terra tal forma valerá mais. E assim por diante, tal. E, no entanto, Anaxágoras não faz isso, né? Com que avidez eu me apoderei daquele livro? Eu o lia o mais depressa possível, a fim de estar logo a par do melhor e do pior. E eis que, ao contrário do que esperava, foi-se a maravilhosa esperança. Distanciei-me logo dela enormemente. Com efeito, avançando na leitura, descubro um homem que nada faz do espírito, que não lhe atribui nenhum papel nas causas particulares da ordem das coisas, alegando, ao contrário, a este propósito, ações do ar, do éter, da água, e dando numerosas outras explicações desconcertantes, né? Então, você vê que depois, primeiro, né, estudo da ciência, e o estudo da ciência se revela insuficiente para entender, compreender o mundo. Segundo, Anaxágoras é o estudo do espírito, segundo ele, né, que também se revela insuficiente para conhecer o mundo, né? E agora vem uma passagem que é absolutamente essencial, digamos assim, para todo o desenvolvimento da história da filosofia posterior, né? Embora haja
sempre, como sempre, recorrências, né, a estados anteriores. Em primeiro lugar, ora, o seu caso pareceu-me semelhante ao de alguém que, depois de haver dito que Sócrates, em todos os seus atos, agia como seu espírito, propondo-se em seguida apresentar as causas de cada um dos meus atos, os apresentasse assim. Em primeiro lugar, por que estou sentado neste lugar? É porque o meu corpo é feito de ossos e músculos, que os ossos são sólidos e têm comissuras que separam uns dos outros, enquanto os músculos, cuja propriedade é distender e relaxar-se, envolvem os ossos com as carnes e com a pele que mantém o conjunto. Em consequência, pois, da oscilação dos ossos nos seus encaixes, a distensão e a tensão dos músculos tornam-me capaz, por exemplo, de dobrar presentemente estes membros. Eis aí a causa em virtude da qual, dobrado deste modo, eu estou sentado neste lugar. Né? Ora, vocês reconhecem esse tipo de raciocínio? A senhora dizia? É o raciocínio científico, exatamente. Né? Pode até aceitar a existência de Deus, mas prescinde dele como causa, né? Como faz o Anaxágoras precisamente. Estariam em questão outras causas análogas. Então, trata-se agora da conversação que mantenho convosco. Estariam em questão outras causas análogas. A este propósito, alegar-se-ia a ação dos sons vocais, do ar, da audição, de 1000 coisas deste gênero, e não se cuidaria de apontar as causas verdadeiras. Ei-las, as causas verdadeiras. Pois que os atenienses acharam melhor condenar-me, por esta mesma razão, eu, por minha vez, julguei melhor ficar sentado neste lugar, por ser meu dever sofrer, ficando onde estava, a pena que eles me infligem. Pois sei bem que estes músculos e estes ossos podiam já estar há bastante tempo do lado de Mégara ou da Beócia, para ali, levados por uma certa concepção do melhor, se não me tivesse parecido mais justo e mais belo preferir a fuga e a evasão à aceitação devido à cidade da pena que ela me impõe. Né? Ou seja, quer dizer, é o espírito humano quem explica na realidade a situação do corpo humano. Explica porque estou aqui ou estou ali, ou deixo de estar aqui ou deixo de estar ali. Né? É o espírito que faz com que a vida tenha algum sentido. E é o espírito que torna a alma imortal, precisamente porque ele está, digamos assim, separado da matéria, num certo sentido. Né? Isso vai dar origem à indagação de Platão sobre a natureza espiritual das coisas, as ideias, né? E depois a indagação de Aristóteles sobre a conexão entre essas duas realidades, né? Que vai ser resolvida como a conexão entre um projeto espiritual, um projeto lógico voluntário, uma coisa única, né? Encarnado, estruturando e ordenando uma determinada matéria, né? Ou seja, quer dizer, aqui pela primeira vez se aponta, né, para a conexão entre espírito e matéria. Vocês lembram que os pré-socráticos oscilavam na explicação,
né? Por quê? Porque não conseguiam entender a conexão. Ou tudo era puro espírito, ou tudo era pura matéria, né? E, em geral, tendiam a oscilar dessa forma. O próprio Platão não vai conseguir resolver essa questão de maneira suficiente, né? Embora o Sócrates aqui aponte já, né, para ela. Mas só de fato com Aristóteles e mais tarde com o tomismo é que essa questão vai poder ser resolvida de maneira satisfatória, né? A filosofia moderna, com Descartes, vai retornar ao platonismo e não ao aristotelismo, né? Portanto, demos um passo atrás, na verdade, em toda a modernidade, que atrapalha e faz com que a gente tenha voltado à oscilação pré-socrática entre materialismo e espiritualismo, né? Ou seja, voltamos a cair no dualismo, né, do ser humano. Ok. Por que Sócrates se deixa morrer? E que importância tem a morte de Sócrates para a filosofia? Acho que a ideia dele é uma expressão um pouco mártir. E que faz o mártir? Mártir morre pela fé. Morre pela fé. E, portanto, com isto, diz o quê? Ele acredita que tem algo superior, que há uma vida imortal. Que a fé é mais importante do que a vida, né? Precisamente aqui vocês ouviram o Sócrates dizer que há coisas que são mais importantes do que a vida, né? Como a obediência às leis da cidade, que traduzem a lei eterna, a vontade divina, né? Ou seja, quer dizer, se Sócrates tivesse fugido, o que teria acontecido? Claro que esses futuríveis, essas possibilhas, nunca são... mas, de fato, são interessantes para a gente especular, né? É um paradoxo isso aí, no fundo, né? Porque, ao mesmo tempo, ele representa o ordenamento transcendente que criou as leis da cidade, que o condena por seguir as leis eternas. Sim. Então, o fato dele fugir da cidade, no fundo, rasga todo esse ordenamento. Exatamente, né? Se ele tivesse fugido, ele se teria tornado mais um tipo sem grande importância, né? Ele seria uma nota de rodapé nos tratados de história da filosofia, como precursor de Platão, né? Né? Platão faz bastante referência a ele. Platão o poria como o seu herói central se ele tivesse fugido? Provavelmente não. Por quê? Teria traído a sua própria identidade. Exatamente. Quer dizer, ele estaria... Se ele se trai, ele não merece Exatamente. ser divulgado. Exatamente, né? Como esse romeno aí que propõe o suicídio, né? Como é que chama mesmo? Está na moda aí agora. Enfim, ele propõe na sua filosofia que não vale a pena viver e que a coisa mais sensata que você poderia fazer seria meter uma bala na cabeça, né? Idem Sartre com o mito de Sísifo, idem Camus com o mito de Sísifo, idem Sartre com a vida é uma paixão inútil, né? Tem alguma
Quem hoje segue Sartre? Quem hoje segue Camus? Né? O pessoal foi para a moda seguinte. Por quê? Porque, no fundo, são palhaços que não tiveram coragem de pôr em prática aquilo que eles mesmos pregavam. Né? Podem ser inteligentes, podem ter dito coisas interessantes, mas não... Né? Então, precisamente a morte de Sócrates dá o selo de autenticidade à sua vida. Tanto assim que... Ele afirma que se ele traísse, se ele não se deixasse mover, né, a juventude de Atenas perderia a sua referência. Exatamente. Seria um escândalo. Exatamente. Ele tem em conta a juventude. Tem em conta a juventude que ele começou a formar e que o segue. Que o segue. Né? Entre eles Platão, por exemplo, entre eles todos os nomes que aparecem nos diálogos, que são nomes reais. Fédon, Fedro, etc, 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 etc. Né? Professor, dá para dizer que o exercício filosófico mais fácil então para a covardia, que na sua realidade, então, se você for covarde, você vai para trás por meio de críticas e oposição. Repita a pergunta, por favor. Eu acredito o seguinte, então, se no exercício filosófico não há espaço para a covardia, que se você for levar em consideração as opiniões em volta, você não vai avançar, então, por medo de ser... O que você pede a um filósofo, né, primeiro, é que ele busque a verdade sem concessões, correto? Pode se enganar, perfeito, né? Todos nós nos enganamos, mas se pede a ele que seja coerente com aquilo que ele afirma, né? Senão ele está dizendo que ele não acredita naquilo em que ele afirma. Ora, se ele mesmo não acredita, para que eu vou lhe dar crédito? Né? Então, em primeiro lugar, coerência, né? Em segundo lugar, algumas coisas que têm que ser maiores do que a vida humana, porque em caso contrário não valeria a pena viver. Né? Se não houvesse verdade, valeria a pena viver? Se não houvesse beleza, valeria a pena viver? Se não houvesse bondade, valeria a pena viver? Precisamente os transcendentais, né, o próprio ser, são o que dá substância, sustento para a vida. Né? E, portanto, dão sentido e valor a ela. Né? A vida vale à medida em que é uma busca dos transcendentais. Né? Busca da verdade, busca da bondade, busca da beleza. Da unidade, integridade. Da integridade, da unidade, etc. E tal. Todos os transcendentais, dos atributos. O que hoje falta é exatamente capacidade, em grande parte, da beleza. Da admiração perante a beleza, exatamente. E a verdade e o bem. A verdade se... Paulo II disse, né, na Carta aos Artistas, em 94, né, na Páscoa, que seria necessário, resgatar o vínculo entre bem e beleza, fala pagatia, que é grego, para poder despertar o interesse do ser humano e desaliená-lo. Né? Aliás, isso já vem no Hino a Zeus de Píndaro, né, que é outra obra, essa é do século VI a.C., né? No Hino a Zeus, Píndaro, que também temos só fragmentos, não temos o conjunto, né? Mas é reconstituído no Hino a Zeus, o Píndaro, que é um poeta de ocasião, né? Curiosamente, é um poeta que faz poesias de elogio aos vencedores nas Olimpíadas, né?
Ou seja, é um poetinha, um poetazinho, né? Uma espécie de como vamos dizer, tipo esses que fazem poesia para o dia da árvore, poesia para o dia da bandeira, poesia para não sei o que, tal, né? Se quiser, esforçado, né? Mas Píndaro não, Píndaro é um gênio, né? Então no hino a Zeus ele conta como Zeus combate os titãs, as potências caóticas elementares, e ordena o mundo, né? E deixa o mundo todo ordenadinho e tudo certinho, cada coisa no seu lugar, etc. Tal, né? E aí faz a inauguração, abre as cortinas ao som de New York, New York, tal, esse tipo de coisa, tal, coquetel de néctar e ambrosia, né? Aí ele diz, claro, está aberto a críticas, né? Façam todas as críticas que vocês quiserem, tal, né? Aí o Apolo diz, né? Falta uma coisa. Falta alguém que louve o Criador de todas essas coisas, de toda essa beleza, de toda essa verdade, né? Aí Zeus faz o homem, e aí Apolo diz novamente, é bom, mas tem um problema, ele esquece. E ele esquece justamente o mais importante. Ele esquece para que está aqui. Então, Sócrates é nitidamente, né, um homem que está aí para nos lembrar do que interessa. O papel, o verdadeiro papel da filosofia, segundo Píndaro, da filosofia, da arte, né, as musas, filhas de Apolo, da memória, as musas são filhas de Apolo, e de Mnemosine, da memória, né, da ética, da bondade, da justiça, né? O verdadeiro e mais profundo propósito dessas coisas é lembrar-nos de louvar o Criador de toda a beleza, né? Isso Píndaro, quer dizer, 600 anos antes de Cristo, né? E o Sócrates faz da sua busca da verdade uma busca sagrada, tanto assim que no banquete ele vai falar na ascese necessária para ser filósofo, né? A filosofia é e deve ser um caminho para a verdade, e como caminho para a verdade ela exige temperança, ela exige fortaleza, ela exige humildade, é um termo que eles não conhecem, né? Mas de fato na atitude de Sócrates já vimos que exige humildade, né? Exige a aceitação da própria limitação e da própria miséria, exige o louvor a Eros, né? O louvor ao amor divino, não ao amor pedofílico, como Paulo Ghirardelli está dizendo, professor da USP, né? A pedofilia é a mãe da filosofia, etc. e tal, né? Muito bem, então acho que com isso encerramos, já passei do tempo mesmo, né? E agradeço muito a vossa paciência. Vocês têm alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Tem um elemento que não sei se é tão importante assim, mas que nessa época também se fala muito do teatro grego, né?
Sim. de certa maneira, antecipou todos os arquétipos de narrativas humanas. Então você vai ter o herói, você vai ter o comédia, você vai ter uma série... Dizer isso no teatro é um pouco demais, porque o teatro tem, em geral, a função, precisamente, o teatro é uma espécie de liturgia, né? Lembra das origens e lembra da fragilidade humana, e como o homem se autodestrói na medida em que não segue os mandamentos dos deuses, né? Antígona, isso, Édipo, rei, etc, etc, né? O problema é que o teatro grego não antecipa as narrativas positivas, ele antecipa todas as narrativas trágicas e tristes, né? Ou seja, toda a exposição do pecado e da miséria humanas. Nesse sentido, sim, concordo, né? No sentido ele não tem o epos, por exemplo, né? Isso foi antecipado por Homero. A epopeia é um complemento do teatro, né? E é um complemento necessário. O teatro grego é só desgraça, de certa forma, né? Ao passo que, por outro lado, a busca socrática, por sua vez, né, é simbólica, de certa forma é simbólica da vida humana e, de certa forma, é positiva, né? Quer dizer, realiza aquilo que o teatro não consegue realizar, isto é, né, a bondade e a beleza de morrer por algo que é mais valioso do que a própria vida. Talvez um pouquinho Antígona, né? Antígona tem algo disso, né? Mas o restante, em geral, não. O restante você está condenado, meu filho. Professor Henrique, eu tive um bispo amigo que já faleceu, era médico, no final da vida, e ele dizia uma coisa muito interessante. A vida vale a pena quando a gente encontra uma causa pela qual vale a pena morrer. Isso, exatamente. É perfeito. Exatamente essa mensagem, né, que o Sócrates quer deixar. É Sócrates. Né? É puro Sócrates isso. Bom, mais alguma? Agradeço os comentários de vocês, agradeço a vossa paciência e até agora, próximo não sou eu.